Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje começamos falando dos Estados Unidos, mas não de sua atuação externa, e sim da situação doméstica, que, de alguma forma, como podemos perceber, tem forte relação com a atuação do país nos mais intensos tabuleiros de sua política externa no momento. Bom, o assunto que está esquentando as discussões nos Estados Unidos é a questão migratória. Como temos visto, esse tema tem tido repercussões para a política externa do país, uma vez que os republicanos andam usando essa questão como barganha para a liberação de recursos do orçamento para a guerra na Ucrânia. No entanto, nos últimos dias, a disputa entre o Texas e o governo federal pelo controle da fronteira Estados Unidos-México vem ganhando espaço. Vamos direto ao ponto. O governador do Texas, Greg Abbott, está desafiando a administração Biden à Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele anunciou que vai ignorar a decisão recente da Suprema Corte e ordenar a instalação de ainda mais arame farpado na fronteira para tentar deter a migração. Percebam que aqui dois poderes estão sendo desafiados, o executivo de Biden e o judiciário da Suprema Corte, ou seja, a coisa está ficando tensa. A Suprema Corte, com a decisão apertada de 5-4, apoiou o poder do governo federal de remover o polêmico arame farpado instalado em parte da fronteira por ordem de Abbott. Mas Abbott, que é um republicano de linha dura, está dobrando a aposta e intensificando seus planos para cercar parte da fronteira Estados Unidos-México. Os agentes federais receberam confirmação da Suprema Corte de que podem remover o arame farpado, já que a aplicação da lei de imigração está sob jurisdição federal. No entanto, Abbott argumenta que nada o impede de ordenar que a Guarda Nacional do Texas continue colocando mais arame farpado. Aqui entra um detalhe interessante. A Guarda Nacional é parte das forças militares dos Estados Unidos e é supervisionada pelo presidente dos Estados Unidos como comandante em chefe. Mas, exceto em situações específicas onde o presidente assume o controle federal, a Guarda Nacional em cada estado obedece ao governador do estado. É interessante observarmos as semelhanças e diferenças entre o federalismo dos Estados Unidos e o nosso. Bom, questões de imigração, como confirmado pela Suprema Corte em 2012, no caso Arizona versus Estados Unidos, oficialmente são de responsabilidade do governo federal, não dos estados individuais. Mas Abbott tem invocado repetidamente a cláusula de invasão, tanto na Constituição dos Estados Unidos quanto na do Texas, comparando migrantes a um inimigo público estrangeiro, o que, segundo ele, lhe dá o direito de aplicar a segurança de fronteira e assunto de imigração. Fátima Maruf, professora de Direito e diretora da Clínica de Direito dos Imigrantes na Faculdade de Direito da Texas A&M University, disse que a decisão de Abbott de colocar mais arame parece desafiar o propósito da ordem da Suprema Corte. Segundo ela, a Suprema Corte decidiu a favor do controle continuado do governo federal sobre a área de fronteira, destacando a necessidade dos oficiais de proteção de fronteira dos Estados Unidos de acessarem a margem do rio para salvar imigrantes. E para colocar mais lenha na fogueira, Abbott acusou Biden, o presidente democrata, de usar dinheiro dos contribuintes para abrir a fronteira. Percebam que essa situação complexa mistura questões legais, políticas e humanitárias. O governador Greg Abbott está acusando o governo federal de não cumprir suas obrigações constitucionais na aplicação das leis de imigração. Do outro lado, organizações de direitos civis, como a Liga dos Cidadãos Latino-Americanos Unidos, LULAC, estão batendo forte na tecla da humanidade, ou, na verdade, do que eles alegam ser a falta dela. Eles criticaram o uso do arame farpado e outras barreiras físicas como uma barreira flutuante de boias com redes de arame farpado no Rio Grande, chamando-as de desumanas. Domingo Garcia, presidente nacional da LULAC, apoiou uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos afirmando que apenas o governo federal tem jurisdição sobre questões de fronteira e imigração. Ele critica as ações do governador Abbott, dizendo que são apenas jogadas políticas que custam milhões de dólares dos contribuintes e não resolvem a crise humanitária na fronteira. Alguns eventos acabam fortalecendo esse discurso. Por exemplo, recentemente uma mãe e seus 2 filhos, vindo do México, se afogaram no Rio Grande, perto de Eagle Pass. Esse trecho da fronteira tinha sido bloqueado pelos oficiais estaduais, impedindo o acesso dos agentes federais. As mortes geraram uma resposta contundente do porta-voz da Segurança Interna dos Estados Unidos, Luiz Miranda, que pediu para o Texas parar de interferir na aplicação da lei federal pela Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. No centro dessa polêmica está a Operação Lone Star, financiada publicamente e iniciada em 2021 pelo Texas. Esse programa, que envolve o Departamento de Segurança Pública do Texas e o Departamento Militar do Texas, foi criado para combater a migração irregular. Coincidiu com o aumento de pessoas cruzando para os Estados Unidos porque não conseguiram solicitar asilo em um ponto oficial da travessia ou por meio de agendamento. E aí Maruf, especialista em imigração, levanta uma questão crucial.
as implicações dessa medida do Texas no direito de buscar asilo. É uma situação que realmente faz a gente pensar sobre os equilíbrios delicados entre segurança, lei e humanidade. E aí, o que vocês acham? Como equilibrar essas questões tão sensíveis e importantes? Enquanto isso, as conversas tensas continuam em Washington sobre a legislação para apertar as restrições de fronteira. Bom, gente, atravessando o Atlântico, o Reino Unido decidiu suspender temporariamente o financiamento da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, o UNRWA. Isso aconteceu após alegações de que membros dessa instituição estariam envolvidos no ataque contra Israel em 7 de outubro. Essa decisão do Reino Unido é significativa. Elas mostram como as alegações de envolvimento em atividades terror pontinho podem afetar as relações internacionais e o apoio humanitário. Essa denúncia tem o condão de manchar a imagem das Nações Unidas, que já se manifestou ordenando o desligamento imediato de todos os que estariam envolvidos nas denúncias. Ainda no Reino Unido, segundo o relatório do Ministério da Defesa do país, as forças ucranianas estão repelindo um ataque em 3 frentes na cidade de Avdiivka. A Rússia, como estamos carecas de saber, vem tentando cercar a cidade, no entanto o custo tem sido alto, uma vez que vem sofrendo perdas significativas de pessoal e equipamento. Mesmo tentando infiltrar-se através de túneis de serviço, os russos ainda não conseguiram avançar significativamente a ponto de ganhar o controle da cidade. A importância dessa batalha demonstra que, embora uma vitória não seja capaz de decidir a guerra, terá implicações importantes para o conflito e para o moral do vencedor e do derrotado. No campo das alianças, mais uma sinalização da crescente aproximação estratégica que é oposta aos interesses ocidentais. Isso mesmo, a Coreia do Norte e a China concordaram em fortalecer a cooperação tática e defender interesses comuns. Isso foi divulgado pela Agência de Notícias Oficial da Coreia do Norte, KCNA, após uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui, e o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Sun Weidong. Esses sinais são bem significativos, pois mostram um alinhamento mais forte entre Pyongyang e Pequim, especialmente em um momento em que a Coreia do Norte está acelerando o desenvolvimento de armas táticas e estratégicas. A posição da China e da Rússia, membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em não impor mais sanções à Coreia do Norte desde 2017, também é um ponto importante a ser considerado. Isso é mais uma demonstração de que realmente as reformas das instituições de governança global, como as Nações Unidas, são urgentes. Mas isso não aparece no horizonte da vontade política das principais potências, principalmente dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança que não estão com a mínima vontade de perder poder, mesmo que ocasionalmente o impasse do veto possa prejudicar um ou outro. Pensar essa hegemonia jurídica do Conselho de Segurança demonstra também a complexidade dessa manutenção em meio a uma disputa cada vez maior entre 2 grandes potências, uma consolidada globalmente e uma em ascensão. Como os Estados Unidos, na Ucrânia e em Gaza, acabam tendo seus interesses estratégicos globais influenciados. Seriam esses interesses mais relevantes em uma política de longo prazo? Bom, sobre a Ucrânia, primeiro eu vejo que o envolvimento dos Estados Unidos lá está meio que tirando a atenção deles do principal desafio do século, que é a ascensão da China. É como se estivessem jogando em 2 campos ao mesmo tempo, o que dificulta a concentração total no leste asiático. Depois tem essa questão de como a política americana em relação à expansão da OTAN acabou, meio que sem querer, aproximando Rússia e China. Essa parceria fortalecida entre eles não é nada boa para os interesses americanos. É uma daquelas situações em que as ações têm consequências não planejadas. Lembram da ajuda à resistência afegã após 1979? Ou do apoio ao Iraque no início dos anos 80? Ou ainda no crescente envolvimento dos americanos no Vietnã? Da mesma forma, o efeito a longo prazo dessa guerra na Ucrânia, na minha visão, pode ser bem problemático. Pode acabar deixando a Ucrânia enfraquecida e a Europa instável, o que não é nada bom para a posição dos Estados Unidos na região. É aquela história de que uma coisa acaba levando a outra. Agora, falando de Gaza, o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, especialmente nos conflitos em Gaza, tem um impacto bem amplo. Se eu tivesse de hierarquizar o nível de prioridade dos 2 conflitos para a política externa dos Estados Unidos, eu diria que o apoio a Israel é muito mais prioritário, no entanto, muito mais complexo e sensível. Isso mexe com as relações dos Estados Unidos com vários países, especialmente os que não são do Ocidente. Cria um certo desconforto na comunidade internacional. Além disso, o conflito em Gaza pode causar um certo distanciamento de comunidades importantes dentro dos Estados Unidos,
como a comunidade árabe americana. Isso pode mexer com o cenário político interno deles. Se pensar no curtíssimo prazo e nas eleições de 2024, isso fica até mais claro. E por último, a instabilidade contínua no Oriente Médio, por causa desse conflito em Gaza, deixa os Estados Unidos meio que presos na região. Eles não conseguem se desvencilhar totalmente para focar em outros desafios, como a questão da China. É um jogo de equilíbrio extremamente delicado. É isso. A situação em ambos os cenários, Ucrânia e Gaza, acaba tendo um monte de efeitos colaterais nas estratégias globais dos Estados Unidos. São peças num tabuleiro geopolítico bem complexo, onde cada movimento pode ter repercussões bem amplas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.